Olhe para o céu hoje à noite, mas não espere apenas um espetáculo visual de luzes e cores. O que você está prestes a ouvir não vai aparecer nos telejornais matinais e certamente não será o tema das coletivas de imprensa da NASA. O cometa C/2026-A1, apelidado pela mídia de massa como o cometa do século, acaba de quebrar todas as leis da astrofísica conhecidas pela humanidade. Enquanto milhões de pessoas ao redor do mundo preparam seus binóculos e câmeras para registrar a beleza da cauda de poeira que corta o firmamento, algo perturbador aconteceu nos bastidores dos observatórios de monitoramento profundo. Exatamente às 3 da manhã deste dia 4 de abril de 2026, o sistema de vigilância MAPS detectou uma oscilação massiva vinda do centro da nuvem de Oort. Não foi uma quebra de gelo comum, daquelas causadas pelo estresse térmico da aproximação com o Sol. Foram detectados 3 objetos sólidos, com uma assinatura térmica de densidade metálica, sendo ejetados do núcleo do cometa com uma precisão cirúrgica. O detalhe que gela o sangue de qualquer investigador de anomalias? Eles não seguiram a gravidade. Eles não ficaram à deriva no rastro de detritos. Eles mudaram de rota de forma deliberada, de forma inteligente. Estamos diante de um evento astronômico sem precedentes, ou o C/2026-A1 é apenas a carapaça de algo muito mais antigo. Uma estrutura artificial que acaba de ser ativada depois de milênios em hibernação no vazio do espaço. Hoje, o arquivo que abrimos é sobre a fragmentação impossível e o sinal que ninguém deveria ter ouvido. Para entendermos a gravidade do que o sistema MAPS detectou, precisamos olhar para o que aconteceu no observatório de Siding Spring, na Austrália, apenas 6 dias antes do periélio. Um dos astrônomos sêniores, cujo nome manteremos em sigilo por questões de segurança contratual, relatou que os espectrógrafos do telescópio de quase 4 metros detectaram algo impossível. Ao analisar a composição química da cauda do C/2026-A1, eles não encontraram apenas cianeto, monóxido de carbono e gelo de água. Eles encontraram traços de xenônio 129. Para quem não é da área da física nuclear, o xenônio 129 não ocorre em concentrações altas no espaço de forma natural. Ele é um subproduto direto de fissão nuclear ou de processos de propulsão iônica avançada. No momento em que esse dado atingiu os servidores centrais, o acesso ao telescópio foi remotamente bloqueado por uma diretriz de segurança nacional. Por que um cometa que veio das profundezas do espaço estaria deixando um rastro de resíduos nucleares? A resposta curta é: ele não estaria. A menos que o que estamos chamando de núcleo de gelo seja, na verdade, um reator de plasma operando em regime de baixa potência, usando o gelo externo como dissipador de calor para não fritar os sistemas internos enquanto atravessa o vácuo absoluto. O C/2026-A1 não está apenas viajando, ele está sendo alimentado. E o aumento do brilho, que a mídia chama de sublimação de gelo, é, na verdade, o reator subindo de nível para realizar as manobras de aproximação da Terra. A prova definitiva de que não estamos lidando com um corpo celeste comum surgiu de uma fonte inesperada: o Observatório de Parkes, também na Austrália. Enquanto a mídia convencional focava na cauda de poeira de 20 milhões de quilômetros, os engenheiros de rádio captaram algo que chamaram de assinatura fantasma. Não era ruído estelar. Não era o som estático de Júpiter ou as explosões solares de rotina. Era uma transmissão em banda estreita, extremamente focada, emanando do coração térmico do C/2026-A1. Imagine o rádio de um carro sintonizando uma estação perfeita no meio de um deserto de estática. Foi exatamente isso o que aconteceu. O sinal pulsava em ciclos de 11 segundos. Dentro desses ciclos, havia uma subestrutura de dados. Astrônomos independentes que tiveram acesso aos logs brutos do satélite Sorro antes que a página de acesso público fosse derrubada para manutenção de emergência, confirmaram que os picos de energia coincidiam com a sequência de Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13.
Por que um cometa usaria a linguagem universal da vida e da geometria para se comunicar? A conspiração aqui não é apenas o silêncio da NASA, mas o fato de que, horas após a detecção desse sinal, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, mudou o status de rastreio do cometa de objeto próximo à Terra para anomalia de trajetória ativa. Isso significa que, nos níveis mais altos do governo, eles já não o tratam mais como uma pedra, mas como uma aeronave. Existem relatos não confirmados de que a frequência de 1420 MHz carregava um pacote de dados binários que, quando traduzido por inteligência artificial, formavam um mapa estelar do sistema de Alpha Centauri. Estaríamos recebendo um cartão de visitas ou um aviso de despejo. E não foi apenas o movimento físico que chocou os especialistas. No exato instante em que as 3 esferas se separaram da estrutura principal, os sismógrafos lunares instalados pelas missões Artemis registraram uma vibração de baixa frequência. Não foi um impacto, foi uma ressonância. Como se o espaço entre o cometa e a Lua estivesse sendo esticado. Um grupo de pesquisadores independentes de radioastronomia da Universidade de Stanford, trabalhando com dados de código aberto, conseguiu isolar um fragmento de áudio convertido das ondas de rádio emitidas durante a ejeção. O que eles ouviram não foi o som aleatório de estática espacial. Era um padrão rítmico, uma pulsação que lembrava batimentos cardíacos metálicos, seguidos por uma série de tons que mudavam de frequência exatamente 12 vezes por segundo. Analistas de sistemas sugerem que isso foi um estouro de telemetria, uma descarga massiva de dados enviada das esferas para o núcleo do cometa, possivelmente um relatório de integridade estrutural após a separação. Se essas esferas fossem apenas pedaços de rocha, elas estariam mudas, mas elas estão conversando entre si. Elas estão tecendo uma rede invisível de dados que envolve o nosso planeta. Enquanto você dorme, essas 3 sentinelas estão mapeando cada satélite de GPS, cada cabo submarino de fibra ótica e cada estação de transmissão de micro-ondas da nossa civilização. O C-2026A1 não veio para nos visitar. Ele veio para nos catalogar. Muitos de vocês devem se lembrar do objeto interestelar Oumuamua, que cruzou nosso sistema em 2017. Na época, o professor Avi Loeb, de Harvard, foi ridicularizado por sugerir que o objeto era uma vela leve artificial. Mas o C-2026A1 faz o Oumuamua parecer um brinquedo de criança. Se o Oumuamua foi o batedor silencioso, o C-2026A1 é a unidade operacional. Diferente do seu antecessor, que apenas passou e seguiu caminho, este cometa parou para descarregar sua carga. A diferença técnica é gritante. O Oumuamua apresentou uma aceleração não gravitacional inexplicada. Mas o C-2026A1 apresenta manobrabilidade deliberada. Estamos falando de uma mudança de paradigma. Saímos da fase de possível evidência para a fase de presença ativa. E o fato de o Pentágono ter reativado o projeto de monitoramento de ameaças aeroespaciais sob sigilo máximo, na mesma semana da descoberta deste cometa, diz tudo o que você precisa saber. As hipóteses que circulam agora nos corredores mais profundos da inteligência militar e entre os dissidentes da comunidade científica são muito mais sombrias do que um simples contato alienígena. Alguns analistas de arqueologia galáctica acreditam que o C-2026A1 é o que eles chamam de sonda de von Neumann. Imagine uma civilização que existiu há milhões de anos. Eles sabiam que sua estrela morreria, mas não podiam viajar fisicamente entre as galáxias. A solução? Enviar sondas programadas para se esconderem dentro de cometas de órbita longa. O gelo do cometa atua como o escudo perfeito contra a radiação cósmica e o frio absoluto do vácuo, mantendo os circuitos em uma hibernação criogênica por eras. O C-2026A1 esperou pacientemente no cinturão de Kuiper, vagando no escuro, até que a gravidade de uma estrela jovem, o nosso Sol, o puxasse para o centro do palco. A teoria é assustadora porque sugere um automatismo frio. O calor solar não está apenas derretendo o gelo, ele está ligando uma máquina.
A camada de água congelada era o combustível e a proteção. Ao atingir o periélio, a casca derrete, a estrutura interna detecta a temperatura ideal e libera as subunidades que estavam hibernando. Seria uma forma incrivelmente eficiente de monitorar sistemas solares sem ser detectado até que a missão esteja em sua fase final. Vamos analisar agora as especificações técnicas do que os observadores estão chamando de os 3 vigilantes. Dados vazados de um servidor do Laboratório de Propulsão a Jato revelam que os objetos ejetados possuem características que desafiam a engenharia humana atual. Primeiro, a albedo, a capacidade de refletir luz. Esses objetos são quase perfeitamente negros no espectro visível, absorvendo 99% da luz solar. No entanto, no espectro de infravermelho, eles brilham como faróis. Isso indica que eles possuem um sistema de gerenciamento de energia interno extremamente ativo. Eles estão processando dados ou gerando calor para manter sistemas eletrônicos complexos. Segundo, o padrão de posicionamento. Os 3 fragmentos não se espalharam de forma aleatória. Eles se moveram para os pontos de Lagrange L1, L2 e uma órbita geoestacionária específica sobre o Oceano Pacífico. Esses são os pontos de observação perfeitos. De lá, você consegue monitorar todas as comunicações eletrônicas da Terra e observar o Sol sem interferência atmosférica. Geólogos espaciais independentes afirmam que a densidade desses objetos, calculada através de perturbações gravitacionais em satélites próximos, é de aproximadamente 8 gramas por centímetro cúbico. Isso é a densidade exata do aço inoxidável ou de ligas de níquel-ferro processadas. Não existe nenhuma rocha natural no espaço com essa uniformidade de densidade. O que estamos vendo são cascos pressurizados, máquinas que cruzaram o abismo estelar camufladas em sujeira e gelo, esperando o momento exato em que a humanidade estivesse conectada o suficiente para que sua presença fizesse sentido. O veredito final é que o céu de abril de 2026 mudou para sempre a nossa compreensão sobre a nossa solidão no universo. O C 2026A1 pode ter passado como uma luz bonita para a maioria da população, mas para aqueles que observam as sombras, ele foi um sinal de despertar. Um aviso claro de que o espaço profundo não está vazio e que a nossa tecnologia de detecção finalmente alcançou o nível necessário para ver o que sempre esteve lá. Os dados do sistema MAPS não mentem. A matemática das pulsações na sequência de Fibonacci é real demais para ser um acidente da natureza. A natureza é caótica. A inteligência é geométrica. E o que vimos saindo do núcleo daquele cometa foi geometria pura. Estamos diante de uma tecnologia que não dominamos, operando em nosso próprio quintal, instalando uma infraestrutura que não sabemos para que serve. Se esses 3 objetos começarem a descer para camadas mais baixas da atmosfera, ou se o sinal de rádio captado pelo Observatório de Parkes mudar de frequência para as bandas de Wi-Fi e rádio que usamos diariamente, a verdade não poderá mais ser escondida atrás de notas de rodapé científicas ou negações oficiais. A humanidade terá que encarar o fato de que o cometa do século não trouxe apenas luz. Ele trouxe hóspedes que não pediram permissão para entrar. O que acontece daqui para frente é território desconhecido. Estariam essas sondas apenas observando a nossa reação, ou seriam elas os batedores de algo muito maior que ainda está a caminho? Usando a mesma rota do C 2026A1, a história nos ensina que, quando uma civilização tecnologicamente superior encontra uma inferior, o resultado raramente é pacífico para quem estava aqui primeiro. Mas agora, a pergunta mais importante é para você, que está assistindo e observando os céus. Você notou alguma mudança no comportamento das estrelas nas últimas noites? Algum satélite que se move em padrões que não fazem sentido? Você acredita que o universo produziria padrões de números primos em uma rocha de gelo por puro acaso? Ou estamos testemunhando o início de um novo capítulo na história da Terra? Deixe seu relato nos comentários. Sua observação pode ser a peça que falta neste quebra-cabeça que as autoridades estão tentando esconder.
O monitoramento de anomalias espaciais continua ligado em nossos servidores, e qualquer movimento suspeito desses 3 objetos será reportado aqui, em primeira mão. Fiquem atentos aos sinais. A verdade não está lá fora. Ela já está aqui, orbitando sobre as nossas cabeças. Nunca parem de olhar para o que está escondido no escuro. Até a próxima transmissão.